Pessoal, boa noite. Mais uma noite especial de estudos. Nós hoje vamos ter língua portuguesa com o professor John Teles, também é um professor concursado da Rede Maricá, que voluntariamente está aqui para somar conosco. Fera, muito fera na língua portuguesa, tá bom? Então, boa aula para vocês e já passo já para você, John. Obrigado, Marcela. Obrigado a todos, pessoal. Uma excelente noite. É sempre um prazer estar aqui, dividir um pouquinho, né, daquilo que a gente espera, procura aprofundar. Eu vou pedir desculpa um pouquinho para vocês por conta da minha voz, né? Eu estou um pouco resfriado, mas acredito que tudo dará certo na noite de hoje. Bom, meu nome é John Teles, eu sou professor da rede, sou professor alfabetizador, professor de língua portuguesa, de redação, de literatura, também trabalho com a parte pedagógica. Já trabalhei na Secretaria de Educação no município de Maricá, na equipe de ensino fundamental, depois passei pela equipe da alfabetização, né, um período muito produtivo e pertinente e necessário para a minha formação enquanto profissional. Também trabalho com concurso público e vestibular e militar, também já tenho alguns anos. Tem um curso chamado também Canetadas, tem uma página no Instagram, e é um prazer, agradeço aí a oportunidade, a presença, o convite também que foi dado para que pudéssemos estar juntos aqui hoje, falando um pouquinho sobre a nossa banca tão querida, tão amada, né, Marcela, que é a COSEAC. Então, hoje o nosso assunto bem específico, eu apresento para vocês uma abordagem necessária e frequente nos concursos, uma temática que rodeia parte das figuras de linguagem. Então, é muito necessário que vocês dominem, compreendam, né, e assimilem toda essa proposta. Vou compartilhar aqui a minha tela um pouquinho para já darmos sequência aí a esse show de figuras de linguagem. Bom, a minha proposta de trabalho é sempre muito voltada para anotação, para registro, então é importante que vocês tenham aí um caderninho ao lado, né, um bloquinho de anotações, porque vamos escrever bastante. Observando então a nossa banca, a Banca COSEAC, né, para o concurso de Maricá, resolvendo muitas outras questões, né, percebendo como que essa banca se articula no concurso, é possível perceber determinados assuntos que são bem condizentes para este certame. Claro que vocês já viram a proposta da aula da professora, né, Cris, que trabalhou com vocês os pronomes, do outro professor de língua portuguesa, que trabalhou a proposta da pontuação. São assuntos realmente muito relevantes, são assuntos bem necessários. Hoje eu vou apresentar, desenvolver um pouco com vocês a respeito das figuras de linguagem. Quase todas as provas que eu fiz e que eu trabalhei até hoje com a COSEAC, é possível perceber uma questão a respeito deste assunto. Então, vamos mergulhar nas relações aí das figuras de palavras, das figuras de pensamento, das figuras de sintaxe, das figuras de som. Espero que vocês gostem bastante deste encontro, espero que ele seja bastante proveitoso. Em seguida, iremos disponibilizar este material para que vocês possam dar continuidade aos estudos, ok? Então, vamos lá, né? Tem muita coisa aí para a gente discutir. Quando a gente fala, na verdade, de figuras de linguagem, algumas noções basilares são importantes. As figuras de linguagem também são nomeadas como figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar mais expressividade ao texto ou para criar novos significados. Então, as figuras são colocadas em pauta ou para trazer expressividade ou para trabalhar com relações de significação. Claro que a essa abordagem das figuras, nós teremos aí o traço muito importante, que é o que nós chamamos de licença poética. Então, acompanhe meu raciocínio com a escrita, tá? Para que vocês consigam registrar. A licença poética, então, é um ponto muito importante que vai dar liberdade aí, né, direito para que essas figuras aconteçam. Entendam necessariamente que a figura ela vai trabalhar com o traço da expressão. Então, haverá um sentido muito mais conotativo. E esses dois tópicos aqui já são importantes para a gente diferenciar o que a gente considera um sentido conotativo e o que a gente considera um sentido denotativo.
O conotativo é aquele que trabalha com aspecto figurado, é aquele que trabalha com aspecto artístico. Em contrapartida, o denotativo, por sua vez, é aquele que vai trabalhar com o sentido real, trabalha com o sentido objetivo, o que nós chamamos aí de uma abordagem literal. As figuras de linguagem, claro, estarão muito mais atreladas ao campo da conotação. Alguns alunos sempre têm dificuldade para diferenciar. Às vezes sabem que um trabalha com sentido figurado, o outro trabalha com sentido real, mas apresentam determinadas, dificuldades aí na hora de dizer qual é o nome. Eu sempre sugiro, oriento que os alunos entendam a relação da inicial, o C de conotação e o D de denotação. E sempre brinco em dizer que no C de conotação é só você lembrar de cinema. E no D de denotação é só você lembrar do dicionário. Ou seja, no cinema, nós temos uma abordagem muito mais figurada, muito mais artística. E no dicionário, nós estamos ali para buscar o sentido literal, real, descritivo, objetivo da palavra. Então, entendam que as figuras de linguagem, por serem recursos expressivos, por apresentarem, trabalharem com novas significações, por terem aí uma carta chamada de licença poética, trabalharão mais frequentemente nos assuntos que destinamos às relações conotativas. Tá? Então, de início, essas são abordagens aí necessárias para que vocês compreendam. Bom, dando sequência, então, à relação de conotação e de denotação, as figuras de linguagem elas podem ser classificadas em figuras de linguagem de palavras, de pensamento, de sintaxe e de som. E veremos todas elas na aula de hoje, tá? Então, vamos começar aí diferenciando o que seria uma figura de palavra, o que seria uma figura de pensamento, o que seria uma figura de sintaxe, o que seria uma figura de som, tá? Bom, deixa eu passar o nosso slide aqui. Vamos correlacionar para vocês conseguirem compreender, essas distinções que se fazem necessárias. Quando eu trabalho com figuras de palavras, figuras de sintaxe, de pensamento e de som. Eu vou mandar, tá, pessoal, depois todo esse arquivo com esses registros para vocês lá no grupo, tá? Vou pedir a Marcela para fazer o encaminhamento. Quando trabalhamos com a figura de palavra, o nome já diz, há uma concentração na palavra propriamente dita. É a palavra que vai potencializar uma construção de sentido, uma relação de significado muito forte. Quando eu trabalho com figuras de construção ou figuras de sintaxe, vocês precisam observar a construção do período. Não é à toa que ela é chamada de figuras de construção ou figuras de sintaxe. E o que eu chamo de figura de pensamento? É aquela expressão que vai fazer com que você tenha uma reflexão, que você olhe para aquela frase, para aquele período, para aquele ditado, e que haja aí uma relação bem reflexiva a respeito dela. Para que você olhe e fale assim, cara, isso é profundo, isso é muito sério, isso é importante, isso é necessário, pertinente. E a figura de som, nada mais, nada menos, é quando a gente tem a tentativa de representar, é a representação de sons por meio da escrita. Tá? Então, você quer tentar representar um som por meio da escrita, seja um trabalho com uma onomatopeia, seja um trabalho com uma repetição de uma consoante, um trabalho com a repetição de uma vogal. Você quer fazer com que esta figura em si, por meio da escrita, represente um som, represente algo significativo para você. Bom, vamos agora analisar aí para tentarmos enquadrar em cada um deles. Figuras de palavra, vamos usar a letra A. Figuras de construção, vamos usar a letra B. Figuras de pensamento, letra C. E figuras de som, letra D. Eu tenho: Fernanda acordou às 7 horas
Renata, às 9 horas. Paula, às 10h30. Quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. Seus olhos eram luzes brilhantes. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Quando analisamos esses exemplos, o objetivo aqui é que vocês consigam compreender o que se dá por uma figura de palavra, o que se dá por uma figura de construção, de pensamento e de som. Quando a gente olha o último exemplo, nós temos aqui o rato roeu a roupa do rei de Roma. Vejam a repetição constante da consoante R, né? Que é o que a gente até chama aqui de trava-língua. Esse uso é justamente para tentar demarcar um som específico. A gente tem 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Quando a gente trabalha com os trava-línguas, quando a gente trabalha com poemas que têm uma repetição constante de determinadas letras, vogais, determinadas consoantes, estamos buscando o trabalho direto com as figuras de som. Portanto, aqui é a letra D. Claro que durante a aula eu vou aprofundando cada tipo de figura, tá? Eu quero que vocês consigam compreender a ideia basilar. Seus olhos eram luzes brilhantes. Vejam que aqui eu tenho a palavra olho, né? A palavra olhos, né? Dentro desse vocábulo, tentando, né, buscar uma relação de luzes brilhantes. Então eu tenho a palavra luz brilhante associada à palavra olhos. Ou seja, é uma palavra trabalhando com a outra. Eu quero mostrar que não são olhos quaisquer. Eu quero dar um recurso mais enfático. Eu quero trazer maior significação. Portanto, aqui o meu trabalho é diretamente com as palavras que são escolhidas para trazer maior sentido ao meu texto. Portanto, aqui eu tenho a letra A. No exemplo acima, quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. Vejam que nós não temos um trabalho específico com a palavra em si, mas um trabalho com o que esse fragmento, que esse enunciado, que essa oração quer trazer como reflexão significativa. Então, quando eu tenho Deus fecha uma porta, mas ele abre uma janela, não é simplesmente o fato de fechar a porta e o fato de abrir uma janela, mas sim os sentidos que essa proposta traz, mas sim a reflexão que isso pode gerar no meu contexto. Eu estou dizendo que a situação, né, foi ruim, que Deus fechou aquela porta, mas novas oportunidades e melhores que aquelas que eu tinha virão. Isso se dá por uma relação de reflexão que é construída. Então, não é por conta da palavra colocada, mas sim, né, a intenção de fazer com que haja um pensamento, a intenção de fazer com que haja uma reflexão. Portanto, aqui nós temos uma figura de pensamento. Eu só estou tentando conceituar para vocês as relações iniciais, tá, pessoal? E depois vamos aprofundar em cada tipo. É importante isso porque eu já vi questões da COSEAC abordando essa ideia. Traz uma série de exemplos, de enunciados, de propostas e pede para que você, enquanto candidato, aponte quais itens são figuras de palavra, quais itens são figuras de pensamento, quais itens são figuras de construção, ou também chamada de figura de sintaxe. Entendam que nós fechamos a figura de som, a figura de pensamento e a figura de palavra. O que seria a figura de construção ou de sintaxe? Diferente de todas as outras, esta figura de construção, ela está ligada diretamente à forma que eu organizo o meu período, a forma que eu organizo a minha oração. E não ligada ao pensamento que pode ser desenvolvido, não ligada à palavra escolhida que eu trouxe para tentar trazer o maior aprofundamento, um recurso enfático,
mas sim técnicas dentro do texto, técnicas sintáticas que foram utilizadas na escrita daquele verso, por exemplo. Então, quando eu tenho aqui, Fernanda acordou às 7 horas, vejam que na minha primeira oração eu tenho o verbo acordar. Renata, às 9 horas. No outro ponto, é possível perceber que eu já não apresento mais o verbo acordar. Veja que aqui ele não é escrito, ele não é mencionado. Mas facilmente, pelo contexto, você consegue perceber que faz uma relação a ele. Porque eu digo, Fernanda acordou às 7 horas, ao afirmar Renata às 9, entende-se que às 9 horas Renata acordou. Paula, às 10h30. Vejam que aqui eu estou omitindo o próprio verbo e também omitindo a palavra horas. Ainda que haja essa omissão, eu consigo facilmente recuperar esses significados. Por que eu chamo, então, de uma figura de construção? Porque é a forma que a gente constrói, que a gente entrelaça, que a gente redige esses versos, esses textos. Então, vejam, no primeiro eu tenho Fernanda acordou às 7 horas, há a apresentação do verbo, deixa eu destacar de uma outra cor que talvez ajude, e há a apresentação da palavra horas. Na segunda oração, também, Renata, às 9 horas. Vejam que eu omiti a presença do verbo, facilmente recuperado. No outro, eu digo Paula, às 10h30. Aqui eu não trouxe nem o verbo, acordou, e nem a palavra horas. Mas quando eu digo Paula, às 10h30, por conta do contexto, você sabe que ela acordou às 10h30. Portanto, aqui nós temos uma figura chamada de construção. Então, essa abordagem inicial é só para a gente pensar, para a gente articular, para a gente tentar desenvolver um pouco mais, né, e despertar esse interesse a respeito das figuras de linguagem. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Espero que vocês estejam aí registrando, acompanhando, conseguindo fazer toda a anotação, né? É bem necessário. Vamos lá. Vamos dar sequência. Estou tentando acompanhar por aqui também, até caso, né, vocês tenham alguma dúvida. Bom, vamos iniciar agora pensando a respeito das nossas figuras de palavras. Coloquem sempre um asterisco, porque essas daqui são as principais. Aquelas que mais caem no concurso mesmo. Nós temos a metáfora, e, claro, na próxima página, nós temos também a comparação, chamada de símile. Vamos entender um pouquinho sobre essas abordagens. Eu tenho, meu pensamento é um rio subterrâneo. Minha alma é uma estrada de terra que leva a lugar algum. Sua boca é um cadeado e meu corpo é uma fogueira. Chico Buarque, ó, mandou nessa. Uma comparação. Seus olhos são como luzes brilhantes. Ensinou a ser simples, como um largo de igreja. Meu coração tombou na vida tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Eu sei que estas duas figuras de linguagem podem ser duas pedras no meio do caminho. E para isso a gente precisa diferenciá-las de uma forma bem clara. Vamos lá, então. Eu tenho de um lado a comparação e da outra eu tenho a metáfora. Qual é o ponto importante aqui e que dificulta a vida de todos os indivíduos? Tanto a comparação quanto a metáfora, elas trabalham com a ideia comparativa. Ambas fazem comparação. Só que a metáfora é uma comparação chamada de comparação implícita.
E a figura de linguagem comparação, ela é chamada de comparação explícita. Como que a gente consegue perceber que existe esse traço de comparação explícita? Porque haverá a presença da conjunção. Você tem a conjunção como, você tem a conjunção tal qual, você tem a conjunção tal que, por exemplo. Há, na comparação, a necessidade de aparecer a conjunção. A conjunção precisa estar explícita. Agora, quando eu trabalho com a metáfora e nomeio a metáfora com uma comparação implícita, significa dizer que não há a presença explícita da conjunção. Então vamos lá. Pontos que a gente precisa, né, diferenciar sobre os dois. Tanto a comparação quanto a metáfora trabalham com a ideia comparativa. Elas fazem comparações. Só que uma é uma comparação explícita, ou seja, uma comparação muito, né, visível, pertinente, visível ali, porque há a presença da conjunção como, da conjunção tal qual. Você precisa marcar como comparação se houver a presença explícita da conjunção. Agora, a metáfora não. A metáfora não tem a comparação explícita, ela é implícita. Não há a presença da conjunção demarcada. Entenda a comparação quando eu pego dois seres e comparo, quando eu pego dois objetos, dois indivíduos, duas abordagens que precisam de uma comparação. Só que você faz esta comparação explícita ou você faz esta comparação implícita. Essa é a diferença. Vejam só, vamos retomar os nossos exemplos. Quando eu digo meu pensamento é um rio subterrâneo, em que eu tenho aqui primeiro o meu pensamento e depois eu comparo este pensamento a um rio. Vejam que esta comparação não tem a presença da conjunção, o que reforça uma comparação extremamente implícita. Logo, eu chamo de metáfora. Minha alma é uma estrada de terra que leva a lugar algum. Vejam que eu comparo minha alma a uma estrada de terra. Cadê a conjunção? Não tem a conjunção. Há somente uma equivalência. Então, eu chamo aqui, ó, também de metáfora. Sua boca é um cadeado e meu corpo é uma fogueira. Vejam que eu tenho a palavra boca comparando a um cadeado, tenho a palavra corpo comparando a uma fogueira. Onde está a conjunção? Eu preciso achar a conjunção como ou a conjunção tal que ou tal qual. Na metáfora, eu não tenho esta conjunção. Então, eu marco toda essa abordagem como metafórica. Tem sempre um bizu que eu passo para os meus alunos, para eles terem certeza que realmente a metáfora aqui acontece. Entendam o seguinte, lá na hora da prova, ficou com dúvida se realmente ali é uma metáfora ou não? É preciso que você saiba aqui. Para ser uma metáfora, é necessário que haja uma comparação, certo? Você sabe que essa comparação, para validar como metáfora, ela é implícita. Então, não há a presença do como, do tal que ou do tal qual. Mas, para te ajudar na determinação da resposta, você pode dizer assim, ó, sua boca é como um cadeado. Meu corpo é como uma fogueira. Minha alma é como uma estrada de terra. Meu pensamento é como um rio subterrâneo. Vejam que a presença da conjunção, ela está implícita, não está escrita no verso, não está escrita na oração.
Mas para você ter certeza que é uma metáfora, esta é uma estratégia equivalente. Diferente, por exemplo, de quando a gente vai olhar para a comparação, que ela já tem um traço extremamente explícito. Vejam só, seus olhos, opa, eu tenho seus olhos, são como luzes brilhantes. Perceba que eu estou comparando olhos a luzes. E entendam de uma vez que há a presença da conjunção. É uma metáfora. Meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja. Eu tenho meu amor comparando meu amor a um largo de igreja. Só que esta comparação ela é explícita porque há a presença da conjunção. Meu coração tombou na vida tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Eu tenho a palavra meu coração, né? Ele tombou equivalente a uma estrela ferida. Olha a presença da conjunção. Houve a presença explícita da conjunção, é uma comparação, é uma símile, tá? Tem o mesmo nome. Eu faço versos, então estou comparando a minha ação de fazer versos a como quem chora de desalento e de desencanto. Vejam aqui, ó, a presença constante da conjunção. Então, viu e houve a presença da conjunção. Comparando um elemento ao outro, a figura de linguagem não pode ser diferente. É comparativo. Tranquilo? Foi? Esse é o primeiro passo, essa primeira distinção, muito importante para a gente. Deixa eu tomar uma água rapidinho, estou acompanhando aqui os comentários. Vão deixando aí algumas informações, algumas dúvidas também. Bora lá. Então, deixo esse registro aqui para vocês perceberem. Vamos falar agora um pouquinho de mais uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem ela é bem tranquila, né? Ela é chamada de metonímia, também muito famosa, tá? Coziac adora exigir essa proposta, gosta muito de trabalhar sobre esse assunto. O que é importante que vocês entendam a respeito da metonímia? Nada mais, nada menos. A metonímia, ela funciona como uma relação de substituição. A gente faz uma substituição dessas palavras. Só que muita gente confunde metonímia com catacrese. E aí a banca, sabendo que a galera tem dificuldade em diferenciar metonímia de catacrese, o que ela faz? Coloca metonímia letra A, coloca catacrese letra B. Então faz com que o candidato desenvolva uma concepção ali que consiga diferenciar a metonímia da catacrese. E qual é o traço distintivo? Anotem aí, vamos lá. Eu tenho metonímia de um lado, que é diferente de catacrese. Ambas figuras vão trabalhar com a relação de substituição, tá? Esse é o ponto aí que as bancas geralmente gostam, porque as duas trabalham com uma noção de substituição. Só que um bizu clássico aqui, ó, para guardar na tábua do coração, hein? Quando a gente trabalha com metonímia, nós temos uma relação lógica. Quando nós trabalhamos com a catacrese, não existe lógica. Eu vou colocar aqui, ó, não há uma lógica. Na verdade, o que acontece é simplesmente um empréstimo linguístico. Então,
A metonímia é uma substituição lógica. A catacrese é uma substituição ilógica, não possui lógica, não tem associação entre aquela palavra e o contexto. Nada mais, nada menos é um empréstimo linguístico. O que seria esse empréstimo linguístico? Cara, não tinha, não tinha como nomear aquilo, sabe? Não tinha como nomear. E falou assim, é isso. Não tem uma relação de significado equivalente. Quando eu digo assim, você fala assim para a criança, vai lá ao mercado e compra Bombril. Esse é um caso, Quando você pede para comprar um Bombril, quando você diz que está ouvindo Djavan, eu estou ouvindo agora Djavan. Pedi fulano para comprar um Bombril, por exemplo. Você não compra exatamente o Bombril. Às vezes vem a Solan, né? A ideia não é. Mas o que acontece? A marca já é tão significativa que você faz a substituição da marca pelo produto. A palha de aço deixa de ser uma palha de aço e assume a posição de Bombril. Né? O iogurte, por exemplo, deixa de ser um iogurte e passa a assumir a posição de Danone. Quando a gente trabalha com um achocolatado, deixa de ser um achocolatado e passa a ser o quê? Nescau. Então, essas são as relações que envolvem a metonímia. Djavan, estou ouvindo Djavan. Você não ouve propriamente Djavan conversando, dialogando, mas sim as músicas de Djavan. Mas o que eu quero que vocês entendam? Percebam que há ainda uma relação de Djavan e música. Há ainda uma relação de Bombril e palha de aço. Tem uma busca lógica. Você substitui uma coisa pela outra, mas a essência ainda está ali. A relação lógica ainda pertence ali. Não está fora de cogitação. Agora, quando eu olho para a catacrese, quando eu falo para vocês que é uma substituição que não possui uma lógica, é quando a gente diz o seguinte: dente de alho, boca do estômago. Qual é, explica para mim, me diz, qual a relação de dente com alho? Qual é a relação de boca com estômago? Não tem. Você não consegue olhar e falar assim, cara, tem um sentido entre dente e alho, tem um sentido entre boca. A boca do estômago, ou o céu da boca, por exemplo. Céu da boca, olha isso, quando eu digo céu, céu da boca. O que seria céu da boca, gente? Essas são relações que envolvem a catacrese. Não há uma lógica. É puramente um empréstimo linguístico que a gente fez. Tá? Então, esse é o ponto distintivo. A metonímia possui uma lógica e a catacrese não possui essa lógica. Vamos lá para os exemplos, então. Metonímia. Gosto de ler Machado de Assis. Você não lê a pessoa Machado, mas você faz leitura da obra literária dele. Veja que você faz uma substituição, mas é uma substituição que ainda tem, equivalência, ainda tem sentido entre as partes. Fumei um saboroso Havana. O Havana aqui substituindo um charuto. Igual quando a gente fala assim, hoje eu tomei um porto. Você não tomou um porto, né? Você tomou um vinho, mas o porto aí está substituindo o lugar que se faz vinho, né? Que colhe uva. Então, quando eu digo os microfones foram atrás dos jogadores, a palavra microfone aqui, não há um microfone correndo atrás de um jogador, mas há a substituição de microfone e repórteres. Quando eu digo minha filha adora Danone, não é propriamente o Danone. Às vezes sim, mas geralmente não. O Danone assumiu o lugar do iogurte. Isso acontece, como eu falei, com Bombril,
Isso acontece como a Gillette. Você, vou comprar uma Gillette. Não, é uma lâmina de barbear, mas você substitui pela Gillette. Você troca o produto pela marca, tá? Então, isso é um traço de metonímia. É a substituição. Cai muito nos nossos concursos. Catacrese, então, é aquela, né, que não há lógica e a gente chama de empréstimo linguístico. Quando a gente diz que é um empréstimo linguístico, por exemplo, braço, braço da cadeira. Qual é a relação de braço com cadeira? Batata da perna. Qual é a relação de batata com perna? Pé da mesa. Qual é a relação de pé com mesa? Coroa do abacaxi. Então, aqui nós estamos lidando com as situações que envolvem, sim, a catacrese. Beleza, pessoal? Até aqui tá tranquilo, estão conseguindo acompanhar. Como é que foi? Deixa eu dar uma olhada aqui, né, o que é que a galera tá dizendo. Beleza, gente, beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, vamos seguir. Bora. Já fechamos, então, metonina e catacrese. Essas daqui são bem tranquilas. Antonomásia, eu quase não vejo a coisa A que exigir, tá? Ou perífrase, né? Sinestesia, sim. Gente, eu tinha pedido desculpa, né, desde o início, e realmente eu tô passando pela fase aí do resfriado, minha garganta realmente não tá muito boa, tá? Então, se a minha voz falhar, ficar um pouquinho rouco, algo do tipo, por favor, releve. Então, vamos lá. Antonomásia ou perífrase. Isso aqui é tranquilinho. O que que seria? É um apelido, sabe? É algo que você olha e fala assim, cara, essa pessoa é renomada por isso. Então, a Rainha dos Baixinhos fez parte da minha infância. Quando eu olho aqui, ó, Rainha dos Baixinhos, cara, você está usando um termo, uma expressão, né, muito renomada, é um apelido para designar quem? Para designar Xuxa. Que Xuxa é reconhecida como a rainha dos baixinhos. Não confundam isso aqui com metonímia, porque é apelido. É aquilo que caracterizou o fato dessa pessoa ser renomada, dessa pessoa, desse objeto, desse lugar. Então, ó, moro no país do futebol. Ó, país do futebol faz referência ao Brasil. Só que existem situações que, ó, podem pegar um pouquinho a gente. No Barroco, ele ficou conhecido como poeta dos escravos. Corrijam aqui, não é o Barroco. Tá? Corrijam aí por gentileza. É no Romantismo. Tá? No Romantismo, ele ficou conhecido como poeta dos escravos. Quem é o poeta dos escravos? Castro Alves. A referência sobre o Barroco, anotem também que é importante, quem ficou reconhecido no Barroco foi o chamado Boca do Inferno. E aí, né, essa perífrase, essa antonomásia de Boca do Inferno, se designa ao meu querido, amado, um dos poetas, né, dos quais eu mais amo, chamado... Opa, deixa eu voltar aqui rapidinho, gente. Isso. Chamado de Gregório de Matos. Gregório de Matos Fontes Guerra, tá? Então, ó, Boca do Inferno é designada Gregório de Matos, Poeta dos Escravos é designada Castro Alves, Rainha dos Baixinhos é designada Xuxa, País do Futebol é designada ao Brasil. Quando a gente olha assim, por exemplo, Rei do Pop, Michael Jackson. Então, é a forma que aquelas pessoas foram renomadas, foram apelidadas, foram reconhecidas, tá? Essa daqui
eu quase não vejo na COSEAC, tá? Eu vi, acho que uma questãozinha que trouxe como alternativa, mas ela nem era o gabarito. Agora, a sinestesia, ela cai bastante. Então, vamos explorar um pouquinho do que seria a sinestesia, tá? Vou anotar aqui no canto, acho que vocês vão conseguir me acompanhar. A sinestesia, nada mais, nada menos, o que vocês precisam pensar a respeito dela é a exploração dos sentidos. É a exploração dos sentidos. Como assim exploração do sentido, professor? Cara, nós temos 5 sentidos: tato, paladar, olfato, audição e visão. O poema, o texto literário, com caráter subjetivo, com caráter de expressividade que ele tem, ele tenta, às vezes, por meio da escrita, aguçar um desses sentidos. Sempre que você perceber que naquela frase, naquele período, naquele verso, naquela oração, tiverem palavras que explorem, tentem aguçar os sentidos, é a sinestesia. Então vejam, um grito, quando fala assim um grito, o leitor já imagina este som. Mas não é qualquer grito, é um grito áspero. Olha a tentativa de fazer com que você sinta. No silêncio negro, ó, você para pensar, tenta escutar o que seria, né, este ambiente silencioso e o que seria esse espaço negro. Agora eu trabalho com as imagens e com as sensações que a sinestesia tenta desenvolver. Essa comida está com um cheiro gostoso, ó. O sabor, né? O paladar, e aqui a relação do olfato, as relações olfativas. Então, o trabalho com a sinestesia nada mais, nada menos remete à exploração dos sentidos, tá bom? E quando a gente fala da exploração dos sentidos, deixa eu apagar aqui para eu conseguir escrever. Seria o tato, seriam, né? Porque são mais. Então, olfato, tato, paladar, audição e visão. Então, a sinestesia se propõe a desenvolver, a aguçar, a trabalhar essas relações. Tá bom, pessoal? Beleza, gente. Show. Obrigado, tá, pessoal? Estou tentando acompanhar aqui vocês, né? Sei que às vezes pode aparecer uma dificuldade aí, deve ser o delayzinho da internet pro Facebook. Agora nós vamos fixar. Então, ó, para fixar, vamos lá fazer um exercíciozinho. Ah, professor, pô, vai fazer exercício bobo, não vai trabalhar aí com exercício de concurso. Calma, acalma o coração. Antes de chegarmos nas questões do concurso, vamos observar e analisar um pouco mais essas abordagens. Bom, vocês vão colocar A para metáfora, B para comparação, C para metonímia, D para catacrese e E para antonomásia, né, ou perífrase. Hoje é sábado, amanhã é domingo, a vida vem em ondas como o mar. Vejam que eu tenho a palavra vida comparada ao mar. E a presença constante da conjunção como. Se eu tenho a presença da conjunção, eu trabalho com a comparação. A vida são ondas, vem e vai. Aqui eu tenho vida comparando a ondas. Só que vejam que não há a presença constante da conjunção. Não há a presença explícita dessa conjunção. Então, eu entendo que aqui é uma metáfora. Eu posso até ter certeza buscando uma relação implícita. A vida são como ondas.
Agora, isso é como uma flor que desabrocha numa manhã de primavera. Isso, eu estou comparando isso a uma flor. E percebam que há a presença da conjunção. Se há a presença da conjunção, é porque estamos trabalhando com a metáfora. As pessoas aqueciam-se ao pé das grandes fogueiras. Qual é a relação de pé de fogueira? Qual a relação disso? Qual é a construção semântica? Percebemos aqui que há puramente o que chamamos de empréstimo linguístico. Se é o que dominamos, né? Nomeamos, desculpa, como empréstimo linguístico, é a nossa catacrese. A paixão é um incêndio, tenho a palavra paixão, tenho a palavra incêndio. O que eu busco aqui, comparar a paixão ao incêndio. Mas há a presença da conjunção? Não. Então, se não há a presença da conjunção, eu tenho uma metáfora. O rei do futebol esteve presente na disputa final do Campeonato Brasileiro. O rei do futebol, esta expressão aqui, retoma Pelé. Então, eu estou usando uma expressão, rei do futebol, né, um apelido, uma renomação para mencionar Pelé. Então, aqui é o campo da antonomásia, o da perífrase. Vários brasileiros vivem sem teto. Quando eu uso a palavra sem teto, pessoal, significa dizer que essas pessoas não têm casa, então é sem casa. Significa dizer que é sem moradia. Então eu estou substituindo uma palavra por outra. E teto e casa, teto e moradia têm relação lógica. Logo, essa substituição vocabular feita é o que nós vamos chamar de metonímia. Letra C. O poeta dos escravos era romântico. Aqui, ó. Poeta dos escravos, como eu mencionei anteriormente, fazendo referência a Castro Alves. É uma forma nomeada, apelidada, reconhecida. É uma antonomásia. Sua sogra é uma jararaca. Quando eu tenho sua sogra é uma jararaca, eu tenho a palavra sogra comparando a jararaca. Vejam que não há a presença da conjunção. Portanto, eu trabalho com a metáfora. Atenção ao número 10, que é muito importante. Não sei se vocês já refletiram sobre isso. A palavra embarcar, o verbo em si, né? A gente usa a palavra embarcar para várias situações, tipo assim, gente, embarquei no trânsito. Embarquei no trânsito, não, embarquei agora no carro. Embarquei no ônibus. Embarquei na van, chego daqui a alguns minutos. Quando a gente olha para a expressão embarcar, tá? Embarcar, nesse caso, não é uma construção pertinente. Porque para embarcar, você só embarca no barco. Em navegações. Você não embarca num trem, num carro, numa van. Não tem relação lógica existente. O verbo embarcar, ele é construído puramente num sentido que envolve a catacrese. Então, aqui marca pra gente, a letra D. Aquele menino é uma sarna. Eu estou comparando o menino a uma sarna, sem o uso da sem o uso da conjunção. Portanto, letra A. Comeu 2 pratos de canjica. A pessoa não come exatamente os 2 pratos, né? Ela vai lá e pega um prato e come. Vai lá e pega outro prato e come. Não. A referência aqui a 2 pratos está nada mais, nada menos associada à quantidade
de canjica que ela comeu, né? As vezes que ela comeu. Então, aqui é o que nós chamamos de metonímia. É uma mera substituição e que possui lógica, né, gente? Se eu comi 2 pratos, é porque eu almocei 2 vezes. Prato e almoço, prato e jantar tem uma relação. Então, a gente considera letra C. Fechamos, então, esse bloco mínimo de resolução de questões para fixação. Vamos seguir? Bora lá para a figura de pensamento? Deixa eu acompanhar aqui vocês um pouquinho, para ver se a galera está conseguindo visualizar. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Beleza. Beleza, gente. Show. Show. Bacana. Bom, vamos lá então agora para as nossas figuras de pensamento. Se são figuras de pensamento, é porque querem aguçar a nossa reflexão. Ó, coloca um asterisco aí. Eu gosto de falar da prisão. Coloca um coração, porque tem que gravar isso na tábua do seu coração, porque vai cair. Esta daqui, meu amigo, ela é campeã. A antítese e o outro terror. Qual é o outro terror? Paradoxo. A galera morre de medo aí do paradoxo. Então, vamos diferenciar o que nós chamamos de antítese e o que nós chamamos de paradoxo. Vamos lá. Antítese é diferente de paradoxo. O que, né, tem aí de dificuldade, por que a banca sempre coloca um verso, um período, uma estrofe e fala assim, letra A, antítese, letra B, paradoxo. Porque ela sabe que essas figuras de linguagem têm uma relação de sentido, né? Elas possuem aí relações significativas. Ambas trabalham com a relação de oposição. Tá? Elas trabalham com uma relação de oposição. Às vezes, geralmente, a antítese trabalha com palavras e o paradoxo trabalha, na verdade, com pensamentos. Essa é uma explicação possível, mas eu não gosto muito de mergulhar nessa ideia, porque dependendo do exemplo, dependendo do texto literário, isso não fica muito pertinente. Então eu gosto mais de conceituar assim: a antítese é uma oposição lógica, é um contrário lógico. O paradoxo é um contrário que não possui lógica. Não há uma lógica nesse contrário. O contrário está totalmente fora. É o que nós chamamos de um pensamento paradoxal. O que eu entendo como antítese e o que eu posso entender como paradoxo. Vejam só a diferença. Ó. Na antítese, eu posso ter o seguinte: claro e escuro. O claro é uma ideia, o escuro é o oposto da ideia. Mas você consegue perceber que há uma lógica? Há uma lógica entre as duas abordagens, né? Claro e escuro, baixo e alto, gordo, magro, preto, branco. Você consegue observar uma relação lógica. Velho, novo. Você percebe isso claramente. Agora, quando eu digo o seguinte, deixa eu ver se eu consigo escrever este exemplo. Quanto mais trabalho, menos dinheiro eu tenho. Eu sei que é uma relação capitalista, eu sei que é uma vivência do brasileiro em si. Quanto mais trabalha, menos dinheiro tem. Mas será que vocês conseguem compreender comigo que esta frase ela é muito paradoxal? Por que ela é muito paradoxal? Quando eu tenho um claro e escuro, alto, baixo, preto, branco, jovem, idoso, eu marco palavras opostas que possuem uma relação lógica entre si.
Agora, o paradoxo é uma relação que não tem lógica. É um oposto que foge da lógica, que foge do sentido, que extrapola. Porque quando eu digo que quanto mais trabalho, se você trabalha mais, significa que você ganha mais. Agora, se você diz quanto mais trabalho, menos dinheiro eu tenho, vejam que essa oposição não bate. Essa relação é paradoxal. Por que que ela é paradoxal? Porque não tem lógica você trabalhar mais e receber menos por isso. Então não confundam a antítese da relação paradoxal existente. Ambas são oposições, mas uma, a antítese, tem uma lógica por trás. O paradoxo não tem. Vejam os exemplos. Vamos lá. Ó, antítese. Desculpa, pessoal. O mito é um nada que é tudo. Ó, relação de oposição. Eu tenho nada aqui e eu tenho tudo. Cara, se eu tenho nada e eu tenho tudo, é uma relação oposta. E é um oposto que tem sentido. É uma antítese. O corpo é grande e a alma é pequena. Ó, grande e pequena, vocês precisam sempre analisar no fragmento a marca da oposição. Olhem para a frase, vejam, nossa, aqui é uma coisa, aqui é o contrário. Quando um muro separa, uma ponte une. Ó, separa e une. Separar ou unificar, antítese. Desceu aos pântanos com os tapires, subiu aos Andes com os condores. Vejam que a pessoa desce e a pessoa sobe. Eu marco também uma relação de oposição lógica. Portanto, todos esses exemplos trabalham com a antítese. Agora veja a relação paradoxal. Na reunião, o funcionário afirmou que o operário, quanto foi o exemplo até parecido, né? Que o operário, quanto mais trabalha, mais tem dificuldades econômicas. Olha como é que a lógica é totalmente oposta, né? Eu tenho uma relação de mais e tenho uma relação de menos. Só que não há uma construção de significado lógico entre eles. Porque se eu digo que eu trabalho mais, significa que eu não terei dificuldades econômicas. Mas se demarca o inverso, é porque é um pensamento paradoxal. Sabe onde tem uma relação paradoxal muito forte? No karaokê. Eu não vou cantar porque minha garganta está muito ruim, mas olha, quando eu digo que deixei de te amar, olha só, eu disse que eu deixo de te amar, mas é porque te amo? Ué, que loucura é essa, cara? Então, se eu digo que deixei de te amar, eu deixei de te amar, é porque eu te amo. Gente, é uma relação oposta que não tem lógica. Quando eu digo que não quero mais você, ó, eu não quero mais você, mas é porque eu te quero. Então entendam de uma vez por todas que a antítese trabalha com marcas de oposição lógica e o paradoxo trabalha com marcas de oposição que não tem uma construção lógica. Por isso são chamadas de ideias paradoxais. Tá? Então, coloquem na tábua do coração, porque a coisa é a que vem e ela vem para exigir. Eufemismo, esse aqui é clássico, cai também demais. Pô, professor, tudo cai. É,
Se não fosse para cair, né? Vamos embora, a gente está aqui, ó. Estamos para a guerra, para a batalha. Quando eu trabalho com eufemismo, nada mais, nada menos, a gente chama de eufemismo uma tentativa de suavização. Cara, a situação foi tão frenética, sabe? Que você não sabe passar aquela informação, você não sabe direcionar, e você tenta suavizar. Isso é um eufemismo. É quando você tenta suavizar a informação. O problema, de um modo geral. Depois de muito sofrimento, entregou a alma ao Senhor. Então, no lugar de dizer, ó, fulano morreu, cara, fulano entregou a alma ao Senhor. No lugar de dizer, cara, fulano roubou tudo, maior ladrão, levou, né, tudo. Ó, quando eu tenho, o prefeito ficou rico por meios ilícitos, né? Quando eu tenho aqui a relação voltada para a construção de sentido, quando a gente tem o empresário ficou rico por meios ilícitos, quando a gente tem a construção do empreendedor ficou rico por meios ilícitos, quando a gente tem isso aqui, é justamente uma tentativa de suavização. É você tentar suavizar, você tentar amenizar todo e qualquer problema, né? Infelizmente, existem lugares que passam por isso, não é o nosso caso. Então, o prefeito ficou rico por meios ilícitos, o empresário ficou rico por meios ilícitos, a professora ficou rica por meios ilícitos. Você quer dizer, a pessoa roubou muito, né? Por meios ilícitos, trabalha essa ideia de suavização, tá? Fernando faltou com a verdade. Cara, tu quer dizer que Fernando é um mentiroso, que Fernando é um falso, que Fernando foi um hipócrita, mas ele faltou com a verdade. Então você tenta também fazer um eufemismo. Você tenta suavizar. Para fechar, ironia, e nós temos também a hipérbole. Quando a gente trabalha com... Deixa eu ver se vocês estão conseguindo, né, acompanhar. Beleza, gente. Beleza. Beleza. Agradeço muito, gente. Agradeço a oportunidade aí ao vereador Radesh, né? Gostando muito da aula, da galera participando, de entender aí esse movimento como necessário para a nossa aprovação, um movimento popular mesmo. Eu sou fruto disso, eu sou fruto de um preparatório vestibular popular que me deu a garantia de estar na universidade. Dei aula por muitos anos em preparatório popular para fazer com que pessoas como eu pudessem também ingressar numa universidade, ingressar no concurso público. Então nós estamos aqui justamente com esse objetivo, tá? Muito obrigado aí, pessoal, pelo retorno de vocês. Estou dando uma olhadinha aqui. Vamos lá. Quando a gente trabalha com a ironia, quando a gente trabalha com a hipérbole, quais são os contextos de uso? A ironia é aquilo que a gente faz constantemente. Você quer dizer aquilo, você diz o que não é para ser dito, né? Você diz o que não é para ser dito. Então, como você foi bem na última prova, não tirou nem a nota mínima. Parece um anjinho aquele menino, briga com todos que estão por perto. Então, o que a gente trabalha aqui, né? A relação da ironia é você dizer aquilo que não era para ser dito. Você não queria dizer isso, mas para transmitir uma ideia mais irônica é a forma de você também trazer uma informação. Hipérbole, essa aqui dificilmente cai a ironia, né? Porque a galera já consegue compreender e assimilar de uma forma mais produtiva. A hipérbole, eu sempre brinco com os alunos falando assim, cara, isso aí com certeza deve ser coisa de mãe. Mãe tem um traço hiperbólico que é sinistro. Às vezes você esquece um copo lá na pia e a pessoa diz assim, essa pia tá suja, tá podre. A hipérbole, nada mais, nada menos, ela demarca pra gente o exagero, tá? Então é aquilo que foge do senso comum. Faria isso milhões de vezes se fosse preciso. Tá maluco? Milhões de vezes.
Rios te correrão dos olhos se chorares. Olha isso. Rios te correrão dos olhos se chorares. Então, entendam. Aquilo que demarca como exagero é nada mais, nada menos do que a hipérbole. Ponto. Para fechar. Até aqui, galera, tranquilo, de boa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vão comentando aí, pessoal, só para eu ver, tá? Ótimo, gente. Poxa, que bom. Bacana que vocês estão gostando, estão acompanhando. É isso. Vamos lá. Vamos para mais um tópico? Este aqui pode colocar aí na tábua do coração de vocês também, tá? Ó. COSEAC ama. Toda e qualquer banca que apresente língua portuguesa gosta do trabalho com a figura de linguagem, mas a COSEAC tem uma paixão maior. Prosopopeia ou personificação. Você atribui característica humana a ser inanimado. O que seria atribuir característica humana a ser inanimado? Você pega uma característica nossa, que é humana, e designa um objeto. Designa um elemento. Atenção que essa banca ela é muito maldosa nesse aspecto. Esta figura de linguagem pode ser chamada de prosopopeia, pode ser chamada de personificação e pode ser chamada de animismo. Então, ó, pode ser chamada de prosopopeia, pode ser chamada de animismo ou personificação. Vocês devem estar olhando que eu estou olhando aqui para o lado toda hora, porque eu estou acompanhando o raciocínio de vocês, tá? Para ver se tem alguma dúvida. Então, vejam só. Eu posso dizer prosopopeia, posso dizer personificação, posso dizer animismo, tá? São 3 formas diferentes de você conseguir nomear. Então, quando eu digo as pedras andam vagarosamente, cara, andam. Quem anda? As pedras. Te pergunto, pedra anda? Pedra anda. O que você está fazendo? Atribuindo uma característica humana a um ser inanimado. Então, você acaba personificando aquele objeto, aquele elemento. O livro é um mudo que fala, um surdo que ouve, um cego que guia. Então, quando a gente tem aqui, ó, o livro fala, o livro ouve, o livro guia. O livro é capaz de fazer isso? Tem como o livro sair falando, ouvindo, guiando? Num campo figurado, sim. Mas, neste caso, você faz uma personificação, ou seja, você está atribuindo características humanas a um ser inanimado. A floresta gesticulava nervosamente diante da serra. Cara, tem como uma floresta gesticular? Óbvio que não. Então, mais uma vez, você está no campo da personificação. O vento fazia promessas suaves a quem o escutasse. Galera, vento vai fazer promessa suave? É o vento quem faz uma promessa suave? Não. Isso é uma prosopopeia. Isso é uma personificação. Isso é um animismo. Então, você usa essas 3 formas de nomear, tá? A relação de atribuir uma característica humana a um ser inanimado. Ou seja, chora violão, você fala chora violão, bota o violão para chorar. Gente, violão não chora. Você atribui uma característica humana a um ser inanimado. Prosopopeia, personificação ou animismo. Aí,
Vem uma criatura do Senhor e fala assim: português é horrível, né? Como é que a pessoa pode gostar de português? É lindo, maravilhoso. Não tem disciplina melhor que essa, pelo amor de Deus, gente. Que isso? Sucesso total. Então, ó, fechando, deixa eu ver se a gente fecha já o tópico. Isso. Fechando o nosso tópico de figuras de pensamento, vamos lá para o que chamamos de apóstrofe e para o que chamamos de gradação ou clímax. Claro, né? Depois dessa aula aqui, você vai precisar assistir, fazer os exercícios, treinar, para que fixe. E é necessário, é bem importante. O apóstrofe é muito fácil, tá? O que seria o apóstrofe? É um chamamento, é um vocativo, é uma invocação. Então, ó, moça, que fazes parada aí? Pai nosso que está nos céus, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Cara, você, quando faz um apóstrofe, você invoca, você convoca, você chama esta pessoa. E tem a presença, né, do apóstrofe, marca para gente o uso da vírgula. Então, ó, deixa eu tomar água rapidinho, cara. Eu tenho, moça, que fazes parada aí? Pai nosso que estás no céu. Liberdade, liberdade. Abre as asas sobre nós. O que eu estou destacando aqui de vermelho, ó, é nada mais, nada menos do que o nosso apóstrofe, tá? Então, essa é a marcação aí importante. Bom, gradação ou clímax. Isso aqui é importante para vocês. O que seria essa gradação? O que seria este clímax? Você vai entender como um processo de enumeração. É uma enumeração, é uma sequenciação, né? Então, havia o céu, havia a terra, muita gente e mais Joana. Vejam como eu estou enumerando, ó. Estou sequenciando. Havia primeiro isso, depois aquilo, depois mais outro, mais uma situação. O trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se. Então você faz um processo enumerativo, um processo sequencial. Aqui já é doentio, né? O Olavo Bilac foi meio doido quando ele disse: vive só para mim, só para a minha vida, só para o meu amor. Também estou colocando elementos em enumeração dentro de uma sequência. A gradação cai, eu já vi uma questão de gradação na COSEAC, tá bom? Fechando esse bloco, vamos respirar, calma, olha para o lado, olha para o outro, pega uma água ali, vai ao banheiro rapidinho. Vamos fazer uma fixação com 3 tópicos que eu julgo que são necessários, né? A prosopopeia ou personificação, também chamada de animismo, que nada mais, nada menos significa. Eu vou repetir, porque eu trabalho com repeteco. Nada mais, nada menos é uma atribuição de uma característica humana. Eu tenho uma característica humana que eu atribuo, que eu dou a um ser inanimado. Vou chamar de eufemismo aquilo que eu tento afirmar com uma suavização. E vou chamar de hipérbole nada mais, nada menos como o exagero. Então eu digo, palmeiras se abraçam fortemente.
suspiram, dão gemidos, soltam ais. Tem como a palmeira se abraçar? Tem como uma palmeira suspirar? Eu estou nada mais, nada menos personificando a palavra palmeiras, né? Eu estou atribuindo uma característica humana. Então, aqui é uma prosopopeia, ou uma personificação, ou um animismo. Pois vejo a minha vida anoitecer. Quando Gregório diz, né, ou eu lírico nesse verso, que a minha vida, vejo a vida anoitecer, parece que a vida está indo, né? Parece que ele, na verdade, está morrendo. Então, para tentar trazer de uma forma mais suave, ele usa o eufemismo. Então, aqui, letra B. Quero um beijo sem fim que dure a vida inteira e aplaque o meu desejo. Que dure a vida inteira, galera, isso aqui é um exagero. Logo, uma hipérbole. Os rios vão carregando as queixas do caminho. Rio carregar queixas? Essa atribuição que eu estou dando a um ser inanimado é o que eu chamo de prosopopeia. Então a gente fecha essa parte aqui de fixação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver como é que tá. Se vocês estão conseguindo me acompanhar aí. Gente, obrigado, né? Canetinha nervosa. Realmente eu escrevo bastante. Eu gosto muito de escrever. Eu acredito que escrevendo a gente também acaba fixando, né? Reproduzindo. Então, para fechar esse primeiro bloco, prosopopeia ou personificação, o que nós chamamos? Característica humana, designada a um ser inanimado. Eufemismo, a quem, né? O que isso significa? Uma suavização. Você tenta suavizar a informação, suavizar a ideia. E a hipérbole é o exagero. Né? Você quer deixar aquilo bem presente, né? Dar uma ênfase àquilo que você se pretende a dizer. Então fica aí, ó, prosopopeia, eufemismo, hipérbole e prosopopeia. Bom, respirou. Eita, Lili, que agora a coisa fica boa. Não se desespere. Falta de construção. Essas daqui são figuras um pouco mais complexas, tá? Um pouco mais difíceis, mas óbvio. Vocês vão conseguir compreender, porque se chegaram até aqui, anotaram, registraram, ó, sussa, vão dominar a elipse, zeugma, silepse, a coisa é aqui que lute, porque vocês vão, ó, dar um show. Bom, as figuras de construção, nada mais, nada menos, são propostas, elementos, vocábulos, né, ideias colocadas na oração, de formas propositais, para tentar trabalhar mais a sintaxe do texto, para tentar organizar melhor os elementos sintáticos, né? E às vezes tem umas loucuras que só a figura de linguagem, só a licença poética vai aceitar. Quando chegarmos a uma figura chamada de silepse, que a coisa que ama, vocês vão olhar e vão falar assim, cara, não é possível. E é super possível, né? Trabalhando com a licença poética, podemos fazer tudo. Bora lá. Ó, mas acabou, não adianta se despedir. Tchau, professor, beijo. Que isso? Pode segurar aí que ó, não acabou. Vamos embora. Eu tenho elipse e eu tenho zeugma. Deixa eu ver se eu coloquei um quadrinho em branco. Coloquei. Vamos lá, olha só. Existe o que nós chamamos de omissão. Isso aqui é muito importante. O que é uma omissão? Você omite um termo, você esconde um termo, né? Você está escrevendo ali e você omitiu lá no início, lembra? Bem no começo. Sim, quando eu vou acordar, não tem a palavra horas, significa que ela foi omitida.
ela foi retirada do contexto, mas facilmente localizada, bem tranquilo. A elipse e a zeugma, e olha que nome bonito, né? Zeugma, vão trabalhar com a omissão. Então vamos lá. Eu tenho elipse e zeugma. Ambas trabalham com a omissão. Só que qual é o pulo do gato? A diferença? Letra A. Omissão. Deixa eu melhorar aqui, deixa eu apagar. Letra A. Essa omissão pode ser de um termo não mencionado. Ela também pode ser de um termo já mencionado. Então, nós temos um termo já mencionado, um termo não mencionado. Se você está estudando aí, pessoal, vamos divulgar o nosso preparatório, né? Um movimento que o Radest tem feito, muito bacana, muito importante. Tire um print, postem lá a hashtag do vereador, posta a hashtag também lá, Prof. John Teles, que sou eu, vamos divulgar, vamos tentar massificar, né, para o nosso povo aí maricaense todas essas oportunidades. Então vejam só, quando eu trabalho com elipse e zeugma, qual é a diferença no trabalho com a omissão, tá, galera? No trabalho com a omissão. Elipse e zeugma, ambas vão trabalhar com omissão. Só que uma é a omissão de um termo não mencionado. O termo nem foi citado. Outra é com um termo que já foi citado. Você apresentou este termo. Então, o que não foi mencionado é a minha elipse. E o que já foi mencionado, eu considero como zeugma. Atenção ao que eu vou falar agora. Foca aqui, larga a caneta e escuta. A banca pode exigir a diferença de elipse e zeugma. Se ela desejar essa diferença, é uma questão muito difícil. Agora, a banca pode dizer o seguinte, elipse, porque a palavra elipse é mais usual. E vocês vão entender elipse como qualquer omissão. Omissão de um termo mencionado, omissão de um termo não mencionado. Se na sua prova tiver, deixa eu desenhar, acho que fica melhor. Letra A, elipse. Letra B, metáfora. Letra C, antítese. Letra D, animismo. Letra E, comparação. Ó, a banca só trouxe elipse. Você vai considerar qualquer omissão. A palavrinha sumiu. A palavrinha sumiu. É elipse. Marcou qualquer omissão ali, elipse. Agora, se a banca trouxer o seguinte, letra A, elipse. Letra B, zeugma. Aí, ela falou o seguinte, eu quero saber se você, candidato, sabe a diferença de uma elipse e se você sabe a diferença de uma zeugma. A sínteto, a gente vai trabalhar com a sínteto já já, tá? Então, elipse e zeugma. Tem que saber a diferença. Se a banca trouxer só a elipse, vale qualquer tipo de omissão. Se ela trouxer a elipse em qualquer outra alternativa zeugma, tem que saber diferenciar. Beleza? Foi? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. O que seria, então, a elipse, né, que é um termo não mencionado, e a zeugma, que é um termo já mencionado? Vou trazer um exemplo que eu acho que está até escrito ali já. Ó. Na mesa, os livros. Gosto de português. Carla
matemática. Atenção, vejam só, bora lá. Quando eu tenho na mesa os livros, vejam que eu digo que na mesa há os livros, ou que na mesa estão os livros. Perceba que eu não trouxe o verbo não apareceu ali. Ele foi omitido. Houve aqui o que eu chamo de omissão. Mas é omissão de um termo não mencionado. Ele não foi mencionado em nenhum outro momento. Eu omiti ali. Acabou. Agora, quando eu digo gosto de português, Carla, matemática, percebam que aqui eu omiti o verbo gostar. Gosto de português, Carla gosta de matemática. Qual a diferença? Na elipse, a omissão ocorre de um termo que não foi mencionado. Ele nem apareceu na oração. Agora, a zeugma sim. Percebam que lá no início eu citei a palavra. Então, aqui há uma omissão. Mas a omissão de um termo já mencionado. Então, essa é a diferença dos dois. Recapitulando enquanto vocês registram. Omissão. O que é uma omissão? Você some com uma palavra. Pode ser verbo, preposição, substantivo. Você some, aquela palavra some. Você pode ter uma elipse ou uma zeugma. A banca pode exigir que você diferencie elipse de zeugma. Ou pode simplesmente considerar a elipse. Se ela considerar a elipse, você vai considerar qualquer tipo de omissão. A elipse, detalhadamente, ela é a omissão de um termo não mencionado. Então, eu tenho na mesa os livros. Eu digo, então, na mesa há os livros, ou na mesa estão os livros. Há a presença de um verbo, aqui, ó, eu trouxe um verbo, só que esse verbo não foi citado antes, não tem nenhuma apresentação dele. Então, não houve menção. Isto é o que considera uma elipse, a omissão de um termo não citado. Agora, a zeugma, por sua vez, é a omissão de um termo que fora citado. Então, eu gosto de português. Carla, matemática. Vejam que aqui eu omiti o verbo gostar. Se eu omiti o verbo gostar, é porque eu fiz uma omissão de um termo que já foi mencionado. Isso é a zeugma, tá? Então, a banca pode exigir essa diferenciação. Se ela não exigir, levanta a mão para o céu e agradece. Vamos lá, então, para as observações. Dos exemplos, né, que nós temos. Deixa eu dar uma olhada, ok? Então, na sala, apenas os 4 ou 5 convidados. Então, na sala estão, omissão de um termo. Zeugma, então, ó, vou reforçar. Elipse, não mencionado. Zeugma, já mencionado. Vamos terminar essa aula aí com todo mundo dominando figuras de linguagem, hein? Por favor. Tenho que correr por conta do horário. 8h30, vamos embora. Ele gosta de geografia, eu de português. Então, ó, o verbo gostar foi omitido aqui, ó. Na casa dela só havia móveis antigos. Na minha, só móveis modernos. Eu omiti o verbo, mas ele já fora citado. Eu omiti o verbo, mas ele já fora citado. Então, a zeugma ocorre quando há menção de um termo que já fora citado. Tá bom? Então, só para fechar, só para sistematizar. Agora, eu quero um pedacinho do cérebro que restou, tá? Segura esse pedaço do cérebro aí que eu sei que ainda tem. Claro que tem. Aqui, nós vamos precisar ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado. São as nossas figuras de construção.
no campo da silepse. A COSEAC exige? Exige. Rapaz, a COSEAC gosta. E ela gosta mesmo da figura de silepse, tá? O que seria essa figura de silepse? Bora lá. Concordância ideológica. Ih, que loucura! O que é concordância ideológica, professor? Aqui, a concordância ocorre com a ideia. A concordância aqui ocorre com a ideia. Ideia, ponto final. Vejam a diferença. Vou colocar aqui para vocês, tá? Então, ó. Eu digo, os jovens participou da palestra. Coloquei até de vermelho. Quando eu coloco o verbo, os jovens participou da palestra, você fala assim, não é possível. É, claro. Porque o verbo tem que concordar com a palavra. O verbo tem que concordar com a palavra. Então, o certo aqui seria dizer: os jovens participaram da palestra. Aí sim, eu tenho algo correto. Segundo a norma padrão. Verbo concorda com o sujeito. Verbo concorda com o nome. Essa é a regra geral. Agora, a silepse é o contrário disso. A silepse vai concordar não com a palavra, mas com a ideia que o exemplo traz. Então vejam só, essa aqui é um pouquinho complexa, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir compreender. Quando eu chamo de concordância ideológica, é justamente quando eu digo o seguinte, ó. A turma fez a prova. A turma fez a prova. Saíram. Opa. Deixa eu só corrigir aqui que a caneta travou. Então, ó, vamos lá. A turma fez a prova. Saíram cedo. Olha o exemplo que eu estou apresentando para vocês. Entendam, tá? Eu tenho o seguinte, o que a silepse quer? Quem fez a prova? A turma. Só que a turma saíram cedo. Ué, a turma saíram cedo? Isso está certo, pessoal? A turma saíram cedo? Na gramática normativa, não. Mas na figura de linguagem da silepse, que tem a licença poética, que trabalha com a expressividade, diz o seguinte: aqui a concordância ela é ideológica, ou seja, eu concordo com a ideia e não com a palavra. Porque a palavra turma está no singular, mas a ideia que turma emite não é no singular, mas um conjunto de pessoas. Então, a ideia é o plural. A silepse, por sua vez, não concorda com a palavra. Ela concorda com a ideia que a palavra emite. Então, vamos para os exemplos para vocês perceberem como que isso acontece. Este caso é realmente um caso mais difícil, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão compreender, sem problema algum. Nós temos silepse de gênero, silepse de número e silepse de pessoa. Professor, é muita coisa, por favor, que é isso? É, gente, é muita coisa, né?
É muita coisa, mas faz parte do processo. Vamos embora, pensa no Umbuca, pensa no salário, que rapidinho a motivação vem. Bora trabalhar perto de casa, quem não quer, efetivo da prefeitura, melhor prefeitura do Brasil, pelo amor de Deus, vamos embora. Silepse de gênero, o que significa uma silepse de gênero? A concordância acontece com a ideia, não com a palavra. Então eu digo, ó, a bonita Porto Velho sofreu mais uma vez com um calor intenso. Ué, a bonita Porto Velho, a palavra que no feminino? Sim, por que no feminino? Porque a concordância não está sendo feita com a palavra Porto Velho, mas com a ideia. Então, Porto Velho significa o quê? Cidade. Então, eu digo, a bonita cidade sofreu mais uma vez com um calor intenso. Eu sei que ainda que vocês olhem e falem assim, cara, é possível isso? É possível. O meu objetivo é que vocês entendam, concordando ou não. Não, eu falar assim, que absurdo isso. Mas concordando ou não, eu preciso que vocês entendam. A silepse, então, é uma concordância com a ideia, não a concordância com a palavra. Então, a bonita Porto Velho. Professor, por que eu não posso, por que eu não digo o? Por que eu estou dizendo a? Porque a concordância está sendo dada com a cidade, com a ideia que Porto Velho diz, tá? Então isso acontece bastante. Vamos para os outros exemplos, que eu acho que aqui, ó, vocês conseguem pegar. A procissão saiu, andaram por todas as ruas da cidade de Salvador. Aqui, meu amigo, aqui vocês vão entender tranquilamente, ó. A procissão saiu. Saiu está no singular, concordando com a palavra procissão. Mas por que eu disse agora andaram por todas as ruas? Se eu deveria concordar com a palavra, você não concorda com a palavra, você concorda com a ideia. Quando você fala de procissão, a ideia é porque você tem um conjunto muito grande de fiéis, muito grande de pessoas. Então, quando você coloca a palavra no plural, ela não concorda com procissão, mas concorda com a ideia que procissão admite. Como vai a turma? Estão bem? Ó, turma. Olho para o verbo, coloco o verbo no plural. Por que eu coloco esse verbo no plural? Ué, turma está no singular. Mas a ideia que turma emite é o quê? A ideia é um grupo de pessoas. Por isso que eu coloco a minha palavra no plural. Então entendam que a silepse não concorda com a palavra em si. Ela vai concordar com a ideia que a palavra assume, tá? Ó, desculpa. O povo corria por todos os lados. Quem corria? O povo. Gritavam muito alto. Por que aqui a palavra está no plural? Porque quando eu olho para povo, eu penso na ideia que povo emite, no sentido que povo transmite, um conjunto muito grande de pessoas. Então a minha concordância, ela bate com a ideia e não vai bater com a palavra, tá? Para fechar, eu vou bater sempre isso, tá? Silepse, 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 que até no finalzinho acho que vocês vão pegar. O que não compreendo é como os brasileiros persistamos em aceitar essa situação. Olha só. O que não compreendo é como os brasileiros persistamos. Quando ele fala os brasileiros persistamos, ele se insere ali.
Por quê? Ele concorda com a ideia de brasileiro. Ué, se eu sou brasileiro, eu persisto. Os agricultores temos orgulho, fica feio, fica horroroso, já ia falar horrorível, olha só, ia fazer até um neologismo. Fica horroroso, fica feio, fica horrível. Mas é o que acontece. A palavra não concorda com a própria palavra, mas sim com a ideia que emite. Então, quando eu digo o que não compreendo é como os brasileiros persistamos, cara, é porque eu me incluo enquanto brasileiro. Quando eu digo os agricultores temos orgulho, cara, é porque eu me incluo enquanto agricultor. Então eu não concordo com a palavra, eu concordo com a ideia que ele emite. Sempre pensando na ideia. E se tiver feio, é feio mesmo. Você vai olhar e falar assim, não é possível que está escrito isso. Você tem que lembrar que existe uma silepse. Então, dizem que os cariocas somos poucos dados aos jardins públicos. Ó, somos poucos dados, ele faz referência ao carioca. Significa dizer que ele concorda com essa ideia. A ideia de que ele também é carioca. Então, o que não compreendo é como os brasileiros persistamos. Eu sou também brasileiro. Os agricultores temos orgulho. Eu sou também agricultor. Dizem que os cariocas são poucos dados. Somos poucos dados, porque eu também sou carioca. Então, entendo, eu vou bater sempre nessa tecla. Entendam a silepse como uma concordância feita com a ideia. Ideia. Ponto final. Acho que até aqui, né, repetindo todos esses exemplos, acredito que vocês conseguiram aí compreender. Vai ter um exercíciozinho. No exercíciozinho a gente fixa e aí conseguimos de fato fechar, tá bom? Deixa eu ver que horas são. Tá. Dá pra gente seguir. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vambora. Polissíndeto e assíndeto. Poli e assíndeto. Tranquilas essas daqui, bem tranquilas. Sussa. Você precisa entender o seguinte, anota aí no seu caderninho. Não é possível que você saiu da aula já desistiu, foi fazer arroz, foi lavar a louça, preste atenção na aula, depois lava a louça, depois faz arroz, vamos lá. Quando eu trabalho com síndeto, é porque eu tenho uma conjunção. Eu tenho uma conjunção presente, né? Isso aí, nunca mais esqueçam, por favor. Polissíndeto e assíndeto. O que seria polissíndeto? Poli significa vários. Síndeto significa conjunção. Então você tem a repetição da conjunção. A repetição da conjunção. Então eu tenho, ó, Deus criou o sol e a lua e as estrelas e fez o homem e deu-lhe inteligência e fê-lo chefe da natureza. Olha a repetição constante da mesma conjunção. Quando eu tenho aqui, ó, repetição da conjunção, é porque eu estou lidando com um polissíndeto. Bom que fica gravado, né? Perdeu alguma coisa aí, não conseguiu anotar. Retoma, vamos embora. Assíndeto, relações semânticas que envolvem aí o uso dos prefixos, ó. Polissíndeto, poli, muitos. Assíndeto, esse A demarca uma ideia de ausência, de falta, de negação. Então é quando não há conjunção. Professor, são muitas figuras para decorar, pelo amor de Deus, fique tranquilo. Na sua prova, só virão 5. Só 5 alternativas. Então você já vai ter um resumo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como a gente pode
como a gente pode fixar? Mais 20 minutinhos eu acredito que eu consiga fechar. Vamos lá. Tens casa, tens roupa, tens amor, tens família. Vejam que eu tenho uma oração, outra oração. Aqui também pode ter uma gradação, tá, pessoal? Acontece também, numa mesma frase, você encontrar outras figuras de linguagem, isso é tranquilo. A banca só não pode pegar a mesma frase e colocar duas alternativas em que contém a mesma função, a mesma figura de linguagem. Mas uma mesma frase pode acontecer, de você ter uma hipérbole, de você ter uma metáfora, acontece, é normal. Não se preocupe com isso agora, vejamos nas questões. Então, tens casa, tens roupas, tens amor, tens famílias. Vim, vi, venci. Ó, tem conjunção nenhuma. É um aglomerado de orações. Um aglomerado de verbos. Vamos lá. Acho que a gente fecha essa parte, né? Beleza, a gente para aqui, depois figuras de som, rapidinho. Agora é bem rápido. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem alguma dúvida. Beleza, pessoal. Desculpa por estar olhando um pouquinho para o lado, para o outro, tá? Mas é porque eu estou acompanhando aqui também. Show. Pleonasmo, esse aqui é clássico. Né? Esse aqui é clássico, é clássico, é clássico. Assíndito é o mesmo que elipse. Olha, eu não digo que. Pode ser, né? Vai depender do contexto ali, porque você está omitindo a presença de conjunções. Mas eu posso também não querer colocar. A elipse, né, ela marca a omissão de um termo. O assíndito é porque você não colocou o termo, não é porque você omitiu, é porque você não pôs. Então tem um pouquinho de diferença. Pleonasmo, redundância. Esse aqui, meu amigo, subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, né? Esses daí, clássico. O que é um pleonasmo? É uma redundância, é uma repetição da mesma informação. Então, vi, claramente visto. Se você viu, é porque foi visto, né? Então, aqui há uma redundância. E rir, meu riso, né? Eu estou também sendo repetitivo. Há uma redundância. Sair para fora, entrar para dentro, também são casos de pleonasmo, tá? Bom, a anáfora, vamos lá. A anáfora, ela é a repetição dos elementos. Há uma repetição constante dos elementos colocados, tá? Reflexão, não, repetição constante. Obrigado, pessoal, obrigado. Que bom que vocês estão gostando. Fico muito feliz com isso. Esse é o nosso objetivo aqui mesmo. Bom, se você gritasse, gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Então, ó, se você ou gritasse, gemesse, tocasse, dormisse, cansasse, morresse, essas repetições é o que nós vamos chamar de anáfora. Quando há uma repetição constante das palavras, dos vocábulos em si. Tá? Então anotem, depois eu vou disponibilizar esse material, vou pedir a Marcela para colocar lá no grupo para vocês. Um material aí com muitas anotações. Vamos agora para dar tchau, fechar, ó. Figuras de som bem tranquilinhas. Aliteração, repetição das consoantes, tá?
Isso, André, quase rima, né? Mesma terminação, isso aí. Mesma terminação, mesmo verbo, mesmo sintagma, né? Mesma expressão colocada. Então, a literação, repetição de consoantes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes, né? Eu tenho aqui, ó, o T, o TR, né? Aqui, ó, para marcar, o Rzinho. Eu coloco essas consoantes aí para tentar dificultar. O rato roeu a roupa do rei de Roma, mesma coisa, aqui agora só com R, ó. Eu posso localizar isso também, sabe onde? Nos poemas. Inclusive no poema de Cruz e Souza que nós temos, ó. Eu sou apaixonado por esse poema, né? Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Então aqui, né, Cruz e Souza, no período do simbolismo, trabalhando a questão do som, quando tem a repetição constante da consoante V, vozes veladas, veludosas vozes, né, esse é a tentativa de fazer com que, por meio da escrita, haja o som, o ruído de uma voz. Então, por isso que há a presença constante aí da consoante V. Então, a repetição da mesma consoante com um objetivo, né, bem colocado. Tá bom? Então, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizados. Só para a gente fechar essa parte. Bom, gente, fechando então o nosso tópico de teoria das figuras de construção, nós temos aqui a assonância e nós temos a onomatopeia. A assonância, né, trabalhando aqui com a repetição das vogais, tá? Então, vão anotando aí comigo, por favor. Repetição das vogais que nós temos nesse caso. Nós temos a repetição das vogais sendo colocadas. E a onomatopeia são a tentativa de representar. Deixa eu só escrever aqui. Representar o som pela escrita. Então, assonância, repetição das vogais, e onomatopeia, representar o som por meio da escrita. Então, nós temos aqui, sou um mulato nato, no sentido lato, mulato democrático do litoral. Eu tenho aqui, ó, a vogal O, O. Até mesmo na hora da nossa própria pronúncia, né? Sou um mulato nato, no sentido lato, mulato democrático no litoral. Assonância, repetição de vogais. E onomatopeia é tentar representar o som por meio da escrita. Os sinos fazem blim, 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 né? Então, o som tentando representar por meio da escrita e miau, miau aqui, a tentativa aí, né, do que aquilo que o gato faz, o gato pronuncia. Bom, gente, fechamos então essa parte aqui da abordagem teórica das figuras de linguagem. Espero que vocês tenham gostado. Foi um momento aí extremamente rico. Mais uma vez agradeço o convite da Marcela, o convite do vereador Nordeste, agradecer por terem, na verdade, elaborado, pensado nessa máquina pública, nessa tentativa de fazer com que todos os maricaenses e outras pessoas também tenham direito, acesso e que façam aí uma boa prova, é o que eu sempre desejo para vocês. Não se assustem com concorrência, sejam, na verdade, né, pensem, na verdade, no único foco e no único objetivo de vocês, que é a aprovação, tá bom? Então, gratidão pela presença. Depois vocês podem me seguir lá no Instagram, vou colocar o meu arroba aqui para quem quiser. É @prof.
John Teles. Dê um alô lá, vocês sempre serão muito bem-vindos. Marcela, tá por aí? Tô aqui, John. Tá ótimo. Obrigado, tá, minha Parabéns, meu querida? querido. Olha, que aula maravilhosa. Meu telefone aqui no Bom, privado, recebendo muitos elogios aí, falando que sua aula arrasou, fera aí da língua portuguesa. Meus parabéns para você. obrigado, Está obrigado. oferecendo ao povo um pouquinho do que você realmente faz, né? Que é dar aula, essa questão do cursinho preparatório. E aí nós estamos dando um pouquinho para a população para ver que todos têm condições de ter esse acesso e permanência, né? A questão do entrar e do ficar, que é o Com que nós certeza. prezamos, entrar e ficar em Maricá. Ela até rimou, ó, dá para fazer uma música, entrar e ficar em Maricá. Então, João, muito obrigada. Nós agradecemos aí a sua amizade, seu companheirismo e seu profissionalismo. Gente, sigam o John lá no Instagram. Não vão se arrepender. E, mais uma vez, parabéns. Amanhã nós estaremos aqui novamente com uma aula com a professora Ivana, pedagógica. E vamos estar estudando, tá, galera? Até o dia anterior da prova. Então, aproveitem a oportunidade, as aulas ficam gravadas, vocês podem estar assistindo depois, no momento, revisão dessas aulas. É um presente que nós de Maricá estamos oferecendo à população. Então, aproveitem esse bônus, esse presente, e até amanhã, tá bom? Muito obrigada, John. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Marcela. Obrigado, Radesh. Obrigado a todos vocês. Um abraço. Encerramos.